A gente sempre está trazendo para você aí do outro lado da telinha, né, informativo, dicas de decoração, construção, mas hoje a gente fala algo muito sério, para alertar vocês de casa. Todo assunto que se remete à nossa casa, à nossa segurança, a questão da energia elétrica, a questão do uso das tomadas que nós fazemos como usuários, né, de forma inadequada. E por isso, hoje eu trouxe o engenheiro eletricista, o Flávio Augusto, para nos orientar e saber como você aí de casa pode utilizar de forma adequada as tomadas e tudo que de acessórios que a gente acaba usando no dia a dia, né? Seja bem-vindo, Flávio. Oi, Thalita. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, telespectadores. Então, né, é muito comum, né, nas nossas residências, nós estávamos utilizando, né, uma série de artifícios, né, para se plugar a um único circuito, né, que é o caso de filtros de linhas, benjamins, entendeu? Estabilizadores, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado e algumas precauções que nós trazemos aqui como dicas para vocês, telespectadores. É só um alerta, porque eu estava conversando de bastidores aqui com o Flávio, todo mundo tem uma extensão. Às vezes a nossa tomada não chega, a gente coloca um filtro de extensão. Como é que eu posso usar de forma adequada essa extensão? Então, Thalita, telespectadores, veja, a extensão em si, ela tem que seguir algumas normas que vêm no seu fabricante, entendeu? Que vem junto com as suas instruções de uso. Sem falar que a gente tem que entender que essa extensão ela vai estar plugada numa tomada onde tem também um limite de corrente e de potência que a gente possa estar utilizando. Então, o que acontece? Quando o usuário, né, você aí em casa, coloca vários plugs, várias tomadas, entendeu? Você tem que se atentar a todas essas descrições, principalmente de potência, né? Como você vai estar colocando aí, ó, né, esse tipo de manobra a gente não aceita, porque eu estou estendendo uma extensão. Então isso é muito perigoso, tá? Então vocês têm que se atentar à quantidade de potência por aparelho que suporte o circuito da extensão ou filtro de linha e do circuito da tomada. Isso é muito interessante que o Flávio está explicando e a gente trazendo de uma forma bem clara para você de casa. O que acontece? Eu vou dar um exemplo, até vou usar o meu exemplo aqui, né? Eu tenho um filtro de linha do lado, eu tenho uma cabeceira e do lado eu tenho um filtro de linha. Eu estava falando para o Flávio que eu coloco tenho 2 celulares, coloco os 2 carregadores, coloco o meu abajur ali. E assim, são coisas mais leves, né? Então... Mas a gente deve tomar cuidado, porque o Flávio falou, Thalita, pode acontecer uma explosão. Claro que são coisas menores, mas a questão é o seguinte, eu estava falando, Flávio, para você ver, com 2 carregadores, né, um filtro de linha parecido com esse, 2 carregadores e um abajur já não estava suportando, a carga já não estava suportando. E aí o Flávio me explicou, Thalita, porque você tem que entender que ali você tem uma energia que está circulando e a gente não sabe, para um uso baixo. Então, isso tudo, gente, é muito importante você saber. Então, você imagina, a gente está falando de 2 carregadores e um abajur que é super fraquinho. Você imagina a gente que coloca televisão, ventilador e carregador. Não é isso, Flávio? Perfeitamente, Thalita. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente não pode estar colocando muitos equipamentos, né, no filtro de linha ou na extensão que ultrapasse a potência do circuito de tomada e do próprio filtro de linha, que já vem com as suas especificações na parte inferior, né? Então ela tem essa especificação correta para que você não possa ultrapassar aquela carga do circuito, né? Que é o caso, né, da Thalita, né, que nos disse aqui que estavam usando alguns equipamentos num circuito que não tinha aquela potência necessária para que aqueles aparelhos funcionassem, correndo um risco de curto, né? Sim, circuito, e o Flávio estava me entendeu? explicando, gente, a gente vê isso, né? A gente consegue acompanhar quando pega fogo. Celular ficou muito ali. A gente vê isso diariamente, gente. Isso é muito sério. Então, quero falar o seguinte com o Flávio, né? É um hábito, né, das pessoas pegarem a extensão e conectar em outra. Como é que funciona isso? Então, Thalita, telespectadores, imagine vocês que eu já estou com um filtro de linha aqui, uma extensão, com uma série, né, de circuitos já preenchidos. E aí eu venho com uma extensão que eu quero ligar um aparelho lá em algum outro lugar. Então, o que é que acontece? O cidadão vem e acaba ligando aqui, ó, a minha extensão
né, em outra extensão. E aqui eu vou ligar um outro aparelho com uma distância X que o circuito não está apto a receber esse tipo de extensão com aquele equipamento no final da sua linha. E para encerrar, gente, é muito sério o que eu vou falar. Por isso, o Flávio falou, Thalita, eu vou preparar aqui para a gente poder mostrar, porque serve de alerta para você, serve de alerta se você vê isso na rua, né, e poder informar, porque a gente sabe que os acidentes, muitos acidentes acontecem com a famosa gambiarra, não é isso, Flávio? Isso, Thalita. Então, isso pra gente é algo assim, no grau máximo, né, de imprudência. Existem situações, né, que eu trouxe aqui, por exemplo, fio desencapado. Né, o fio desencapado, né, que o cidadão ele simplesmente coloca diretamente na tomada. Isso aqui vai ligar um equipamento com uma potência muito grande, aqui gera uma série de situações, por exemplo, folga, e aqui gera um ponto quente, e aqui vai gerar um aquecimento, e aqui pode gerar um curto-circuito, causando um incêndio. E isso é extremamente proibido. Não tem condição nenhuma disso aqui acontecer. Isso aqui é a famosa gambiarra. E é isso, vou deixar as considerações finais aqui para o Flávio, dando dicas aí para o nosso telespectador. Então, telespectadores, tudo isso que a gente falou, né, remete à segurança de vocês, remete ao dia a dia de vocês, com gestos simples que podem salvar vidas, né, que podem evitar um incêndio, que podem evitar um curto. Então, usem equipamentos, né, com o símbolo do Inmetro, como eu falei anteriormente, usem equipamentos que tenham qualidade, né, nas suas instalações, né, sempre acompanhada de um profissional, né, que ele seja qualificado, que ele seja habilitado a estar fazendo aquela sua parte elétrica para que você não tenha nenhum tipo de complicação, né, no futuro, para que você possa usar os seus equipamentos, entendeu, sem que eles possam ser danificados ou causar um incêndio. Bom, gente, então não sai daqui, porque no próximo bloco eu vou estar recebendo o engenheiro Fábio Alves, engenheiro de gás, para a gente falar um pouco desses aquecedores de gás que a gente encontra hoje nos apartamentos novos, e ele vai contar tudo para a gente, como é que a gente pode fazer o uso adequado e quais são os ambientes que podem estar instalado esse tipo de aquecedor. Então não sai daqui não, que eu volto já já.